redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. Hoje é comigo, 4h05, uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, está entrando no ar o Arena CBN. Palmas para o Arena. Esse programa gostoso de todo fim de tarde, segunda a sexta, porque sábado e domingo a galera precisa de um repouso, não é mesmo? Carlão de Freitas, por exemplo, não vai pro repouso. Ele não vai. Ó. Levantamento? Levantamento de lata. José, boa tarde. Nossa. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Antônio Pupoluf. Boa Tamo tarde, na área, hein, Zé? Carlos Eduardo de Freitas. Olha aí. Eu não sei se Fábio Chaib estará conosco. Olha ele ali, ó. Ô, Fábio Chaib. Adivinha onde ele está, José? Você tem uma chance. Ele tá na residência, na área de lazer. Na área gourmet. Errar. É uma área de lazer também. Mas, Ó, uma dica, hein? lá. Não, mentira, ali é o estádio do Palmeiras. Suspenso. Uau, Fábio Chaib, que é isso? Você Aquela reunião diária com Leila Pereira, né? Pra bater as ideias, José né? Neves, Que isso, Antônio você Lupe, Carlão de Freitas. tá por cima da Estamos carne aqui na seca. zona oeste de São Paulo, viu, Zé? Muito bom, hein, cara? Tem muito verde em isso aí. volta, né? Faz todo sentido. Muito verde, né? Verde é predominante aqui, cara. Verde é predominante. Ô, Lupe, ficou surpreso com o resultado do jogo de ontem ou não? Eu não fiquei nem um pouco surpreso. Eu fiquei surpreso, sabe com o quê, José? Com o quê? Porque tentaram assaltar o Corinthians de qualquer jeito. Não, pera aí, aí há controvérsias. Tentaram tirar a classificação do Não, Corinthians há controvérsias. de qualquer jeito. O Atlético Paranaense foi assaltado na cara dura ontem. Eu discordo do senhor, eu discordo. O senhor está errado. Já temos o primeiro empate aqui, logo no... Hoje é quinta. Hoje é quinta, você começou segunda? Segunda, Sim. terça, quarta. No quarto dia, nós já temos o primeiro embate, então. Confronto de ideias. Confronto de ideias. O Atlético Paranaense foi proibido de fazer gol no Corinthians nas eliminatórias, nas quartas de final. No primeiro jogo lá em Curitiba, um gol legal também que invalidaram, lembra disso? Não, Aliás, tudo certo. Que bela ideia de Eliel ter criado o grupo grupo, Arena, né? um Nossa, grupo gostoso, mãe. né? Mais um problema, hein? Mais um problema. Já não bastava todos os outros, né? Agora temos mais um problema. Eu fui dormir, Eliel estava digitando. Aí eu acordei 4h30 da manhã pra fazer o meu jogging, Eliel continuava digitando. E até agora a mensagem não chegou. Aonde estaria? É difícil. Bom, nós vamos falar do jogo do Corinthians contra o Atlético. Hoje tem o Clássico da Amizade, Carlão. Nossa, o Clássico da Amizade é brincadeira, né, velho? Qual é o Clássico da Amizade? Cruzeiro e Galo? Vasco e Botafogo, pô. Clássico da... O nome já diz clássico, pô. Clássico da Amizade. Cara, não, isso é uma coisa que amigo do rival, não, aí não. A gente prega mas paz. Mas tá sendo incoerente aí, a gente prega paz, a gente prega aí o bom senso, mas clássico da amizade entre Vasco e Botafogo e Vasco é inaceitável. Inaceitável. Pô, que isso? Para. Tem que ter amizade até antes da bola rolar. Clássico, pô. Rivalidade, clássico. Não tem amizade, pô. Hoje tem o Atlético e o Cruzeiro, né? Na verdade, a Cruzeiro é Atlético, mas o Cruzeiro já venceu por 2-0. E o adversário do Corinthians sai desse confronto, hein? Cruzeiro e Galo. Cruzeiro e Galo. E lá não tem nada de amizade, não, nesse clássico aí. Amizade. Pô. Lá tem um tropeiro gostoso. Já foi no Mineirão? Já teve a... Agora tem que ficar percebendo que vocês estão falando que é cheio de pegadinha. Não, essa já foi no Mineirão. Essa tá boa. Já estive no Mineirão, No Mineirão, eles servem um prato típico ali de Minas Gerais, o feijão tropeiro, mas vem arroz, feijão tropeiro. Tem ovo, zoião. Um zoião, a bisteca, a couve. Eu fui no Mineirão antes da tragédia. Eu já estive lá 7-1?
antes daquele mês fatídico de julho de 2014. Estive lá. Que mês que foi? Só pra gente ver um negócio Mês aqui. de julho de 2014. Não, você foi. Ah, Dia eu estive 8 em de 2010. julho. Dia 8 de julho. Eu estive em 2010, 2011. Ah, 2010. Acho que foi antes da reforma, inclusive. Ah, então a culpa não é sua, não. Não, a culpa não é minha. Bom, e hoje nós temos o nosso quadro que mudou um pouquinho, porque hoje José Neves... Aliás, você tá gostando aqui do Arena ou não? Está legal. Seja sincero. Está legal. Tirando o Eliel, quando tira o Eliel fica melhor. Fica melhor. Eu né? acho que fica mais agradável. Será Tirando que o o Eliel problema fica é melhor. ele? Talvez seja. O Fábio Scheibe é entendedor de bola, dá pra ver que entende muito. É, só falou que não foi falta hoje no cara do Atlético, né? Mas tudo bem. Mas O Zé tá comigo. eu estou com ele ali. O Fábio Atlético foi Scheibe tá de garfado. brincadeira. Mas assim, estou gostando do programa, estou gostando dos quadros, inclusive chegam com uma contribuição para este programa jocoso da tarde campineira. Então, por favor, qual é o quadro? Qual é o quadro que o senhor comanda, Lupe? O quadro que a gente sempre tem aqui, gostoso e descontraído, é Quem é o Jogador. Quem é o jogador? Eu criei um quadro Fábio Scheibe, criei um quadro Carlão. Vai. Quem é o jogador versão Zé Neves? O quê? É. Então tem que falar pro rapaz fazer duas vinhetas. Quem é o jogador? Mas então, como é que vai funcionar? Eu vou falando as dicas e você que tá com o WhatsApp aí aberto, os ouvintes vão tentando adivinhar quem é e vocês, Então obviamente. são 2 quadros. Mas o seu vai ter hoje? ou Não, vamos no seu só. Qual que é Então a vai. diferença? Desculpa. Então. É que você vai ver que as dicas são diferentes. Danadinho, Vou começar José. Tem um pitaco de anedota no meio. Tem é um isso? petaco de maldade. Olha aí. Posso começar, Fábio? Calma. Ainda não. Peraí. Então é o seguinte, hoje começa o quadro Quem é o Jogador versão São Zé José Neves. Neves. Então, assim, não tem nada envolvido em relação aos jogos de hoje. É um jogador X, né? É um Deve jogador ser um X. aleatório gigante. Não, mas vocês com certeza vão ter ótimos palpites para esse Bom, jogador. então vamos lá. Então, a partir de agora, você ouvinte do Arena CBN, com as dicas de José Neves. José Neves Júnior. José Neves Júnior, o abominável Homem das Neves. É o abominável Homem Zé Neves. Ele Gostou, vai né, dar Samela? dicas. Samela A Samela gosta. Ela Rei gosta. do Perseu. Ela gosta da resenha dela. Ela né? gosta. É o seguinte, hein? A partir de agora, José Neves vai começar a dar dicas de um jogador X. De um jogador, esse jogador ele foi famoso ou não? Não, sim, com certeza. Ah, Vocês com certeza sabem quem é. Então, na quinta-feira, nós temos a versão Quem é o Jogador, versão Zé Neves. Todas as quintas. As dicas serão colocadas no ar e você já vai podendo mandar os palpites através do 19 Certo. 99186 9070. Repita. 19 o DDD 99186 9070. A partir de agora está no ar o quadro Quem é o Jogador by Zé Neves. Vamos lá, Zé. Quantas dicas eu entro agora? Agora você pode entrar com 3 dicas. Então vamos lá. Jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians. certo. Poucos jogadores passaram pelo Corinthians. Boa hein? dica, hein? Clareou, hein? 190 mil anos. Vamos lá. Também jogou no Vasco da Gama, que joga hoje à noite. Olha aí, agora já começa Já tem Certo. um elemento uma envolvendo certa a rodada, direção. né? Boa. Jogou no Corinthians e jogou no Vasco da Gama também. Boa. Tá, Ah, mais uma dica? falta mais uma. Já foi fotografado muito louco na balada. Olha só. Ah, olha, já tô entendendo, hein? Então, Mas peraí. já fala alguma coisa? Não, pode? vamos manter o mistério, né? Vamos Vamos- manter o mistério. Boa. Fábio É o- Scheibe, o entendedor de balada da vida noturna, ele Sim. sabe. Balada, é Ele com certeza tem. Ele tinha o já cabelo tem vários. estilo Não, se Batistuta. você, quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, ele já abre um leve sorriso. Já abre, ele conhece. Ele já abre um leve Se bobear, sorriso. ele tem um WhatsApp. de Era jogador. maravilhoso esses tempos, viu, cara? Ele gosta. Boas lembranças, viu, Zé? Você usava tiara, Fábio Scheibe, é verdade? Não, usava tiara só das meninas que eu pegava como presente. Que isso? Que homem sedutor, meu Deus. Você não usava fitinha muito estilo... sensual. Ô, Fabião, você não usava fitinha estilo argentino, cara? Ó, ó. Não, só cabelinho, mullets, né? Mullets. Bom, então, o quadro Quem é o Jogador versão Zé Neves, Tá as aí. 3 primeiras dicas. É um jogador que passou pelo Corinthians. Certo. Boa. Também vestiu a camisa de um dos maiores clubes do mundo, o Vasco da Vamos Gama. todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão. E já foi muito fotografado xarope. na balada, Não, hein? mas não é na balada, é muito louco na Muito balada. louco na balada. Exatamente. Tá bom, então vamos lá. Começou, hein?
Esse é o quadro Quem é o Jogador versão Zé Neves. Daqui a pouco tem mais dicas ou não? Tem mais 4 dicas aqui. 4 Olha dicas. isso. Vocês vão matar, com certeza. Então, no decorrer do programa, nós vamos tentar adivinhar quem é esse jogador misterioso. E hoje tem integração, hein, Carlão de Freitas? Tem integração, hoje é 2011. 2011. Isso, Eu corri verdade. essa aí, essa eu corri. Foi essa que Essa você eu correu? fiz em 2 horas e 70 minutos. Boa. 2011, que aliás, 2011, 10 2011. anos do atentado, porque hoje é dia 11 de setembro, hein? É verdade, Não, rapaz. 10 anos, pô. Não, em 2010, 2010, no, 2001, no ano da Em corrida. 2011 se Isso, completaram 10 verdade, anos. né? Nossa, cara, é difícil, Não está prestando cara. atenção. Nossa, tá Eu tô emocionado. Depois dessa porrada que ele levou na cabeça na academia. Ele não consegue mais raciocinar. A Entendi. integração de hoje é de 2010. Em 10 anos antes da 10 integração. anos Isso, antes da integração número de 2010. Nossa. Você falou que é 2011. Já. 2011. Agora, 2011 agora. Não, Escolinha do 2011. professor Raimundo. Virou um rolo, hein? Com rolo É aí. 2011 ou 2010 hoje? 2011, cara. Ah, é 2011. Não, Então são fez, 11 anos. completou-se 10 anos 10 anos. dos atentados de 11 de Isso. setembro de 2001. Exatamente. Porque 1 mais 10 é 11. Isso, vai explicando aí, Zé. É exatamente Boa, isso. Zé. É exatamente isso aí. Foi Exato, isso aí. boa. Quando 2 aviões lá atingiram lá as Torres Gêmeas lá. Torres Gêmeas. Bom, e você sabe que no dia 11 de setembro também algumas cidades completam aniversário. Ah, gostaria muito de saber quais cidades. Hoje também é dia do Cerrado, hein? Dia do Cerrado. Ô, Lupe, dá uma Isso. confirmada, eu acho que é dia do árbitro hoje. Acho, Do é um árbitro. achismo. Eu vi na. Eu acho que você errou, mas É, tudo bem. mas Um abração. se for, Todos- Parabéns pro Corinthians, cara. Parabéns pro Corinthians. dá uma né? olhada, o dia da Tem no arbitragem. plantel algo vários, nesse né, sentido aí. No dia do árbitro, Vê se deixa eu bate. ver aqui. Pior que bate, hein, Carlão? Ah, é. 11 de setembro, hein? Cada um vai falar o nome de um árbitro, hein? Boa. Pra parabenizar. Eu tenho um meu querido. Eu tenho um beijo pra ele, Rafael Klaus. Eu amo esse homem. Pelo E amor de você, Deus. Carlão? Não, eu vou homenagear praticamente um campineiro que eu gosto muito, sempre está nos cumprimentando. Flávio Rodrigues Guerra. E outro, Rogerinho. Rogerinho é bom rapaz. demais. Boa. Mas Flávio Guerra. Flávio E aí, Guerra. Chaib, o árbitro que você gosta bastante? Gilmar Roldan? Tem que gostar de árbitro. Horácio Elizondo. Gostar de árbitro é sacanagem, hein? Eu tenho Eu gosto, não sou muito de marcar nome de árbitro, mas aquele do final do Paulista de 93 eu gosto bastante. José Aparecido De Oliveira. Opa, final do Paulista de 70 e... De 93. Ah, de 93. O Zé tem uma foto... O Edmundo deu uma voadora no Paulo Sérgio ali e permaneceu em campo. É Tem uma verdade. o Zé tem uma foto do Klaus no fundo Rafael de tela Klaus, do tem. smartphone dele. É que nos smartphones, no fundo de tela, você põe de pessoas Mas que por você que ama. você gosta dele? Ah, porque eu tenho um carinho por ele, né, cara? Ele apita com muita justiça. Especialmente os derbys, né, Carlão? Ele apita legal. Eu gosto dele, Boa! Em cima do lance, sempre. Pelo amor de Deus, hein, gente? Ó, e hoje é aniversário da cidade de Arco Verde. Arco Verde é Minas Gerais. Errou, Pernambuco. Hoje é Boa. aniversário da cidade de Jurema. Jurema fica lá no sul. Não, Jurema é Minas Gerais. Não, Santa Jurema Catarina. é Pernambuco também. Pernambuco também. É Pernambuco. E hoje também é aniversário da cidade de Orobó. Ah, Tiago Orobó. Orobó É fica, Ceará, né? Fica no Ceará, né? Pernambuco. mais uma Ah, vez. meu Deus. Ó, do palmas céu. para o Pernambuco, é que várias, né? E hoje também é aniversário da cidade de Lagoa dos Gatos. Lagoa dos Gatos. Pernambuco. Ixi, deu chute, não sei. Pernambuco também. Aí, ó. pelo amor de Ó, Deus. Lagoa dos Gatos pra mim é Taquaral. Boa. Ó, 4h17, a gente vai pro intervalo. Eduardo Rodrigues do Bolacha na mesa de som, ao lado da Samela Deep no streaming. E hoje o quadro Quem é o Jogador, versão Zé Neves, hein? Sim. Jogou no Corinthians. Jogou no Vasco. E já foi fotografado doidão. Muito louco. na balada. Chamando Jesus de Genésio. Sabe quem é? 19 99186 9070. O WhatsApp já está liberado. O intervalo e a gente já volta. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção, a BYD Darugi está com condições A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tendo
dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Forma que pode, um bate-papo descontraído. CBN. Bom, vamos lá, 4 horas e 20 minutos. Hoje o quadro Quem é o Jogador versão Zé Neves, hein? Ele veio com as dicas. Não fui eu quem preparei o quadro, viu? Foi José Neves. Ele disse que o jogador passou pelo Corinthians. Sim. Passou pelo Vasco. Sim. E já foi fotografado muito doido na balada, muito louco, hein? na balada. Ó, o final do telefone 9346, que é o Silas. Silas, grande Silão. Silas. Ele falou que é o André Balada. É um bom chute. Ele acertou? Não acertou. Não acertou. Olha muito só. Embora André Balada cumpra esses requisitos das dicas que eu mencionei. Exatamente. Foi o mesmo palpite do Rogério Jerônimo. Muito bom, Rogério. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Você vê que o André Balada tá famoso, né? Boa, é famoso por isso. Boa tarde, Arena. O boleiro é o André Balada, craque da noite. É o Gustavo que mandou mensagem. Gustavo, não é o André Balada. O chute é bom, mas não é. Deixa eu ver se alguém mais mandou aqui. André Balada, boa tarde, pessoal. Hoje não é dia de nada. O jogador é o Edilson Capetinha. Ah, mas o Edilson jogou no Vasco? Jogou. Jogou no Vasco? Jogou no Corinthians? Jogou. Foi fotografado muito louco na balada? Não lembro. Não lembro também. Não lembro. E aí, Fábio Chaves, tem um palpite? Pode ser o Edmundo também, né? Jogando Corinthians, no Verdade. Vasco. O Edmundo gostava de uma night. O Edmundo deu cerveja para um macaco. Marcava cada gol na night. O Edmundo deu cerveja para um macaco. Aliás, o final do telefone 6006 falou que é o Edmundo aqui, ó. Ele falou. Belo palpite, mas não é. É o Mário. Você conhece o Mário? Grande Mário, abração pra ele. Ele que mandou a mensagem grande aqui, ó. Mário. Você anotou o telefone dele ou não? O do Mário? Mas não é o Edmundo? Não é o Edmundo. Tá. Perdigão. Perdidão? Ó, boa tarde, André Balada e do Barão. Edmundo também. Aí ele falou, tá complicado. Mandou complicado. Um perdigão aqui, ou está perdidão, né? Perdidão. Mas acho que a dica tá muito vaga ainda, né? Tá muito vaga. O jogador é o Viola. Quem mandou mensagem foi a Maria de Fátima. Viola jogou no Vasco. Jogou no Vasco e jogou no Corinthians. Exatamente. André Balada não é, já falamos aqui o palpite do Gustavo. Olá, amigos, foi o Viola. Mensagem do final do telefone 3685, que é o Andrei Cabral, primo do Pedro Álvares, né? Grande Andrei. É o Viola? Não é o Viola. Boa tarde, um abraço a todos. Meu palpite, Marcelinho Carioca, é o Leandro Duarte, lá de Montemor. Olha, se tem uma coisa que o Marcelinho não deixou, é ser fotografado na balada. E isso ele não deixou, ele era muito bom nisso. Ele só era pra ter ido embora lá da tardezinha, mas exatamente. O Vampeta tira uma com ele, né? Até hoje. O Vampeta... André Balada, boa tarde. Quem que é o André Balada aqui? É o Jonathan que mandou mensagem. Ele tá certo ou ele está errado? Ele está errado. Nossa, mas quem será esse jogador, hein? Ó quem tá aqui com a gente. Sabe quem tá aqui com a gente, ô Carlão? Quem? O nosso grande amigo. Quem? O Luciano Gugliotti. O nosso? Goleiraço? Goleiraço. Não passou aqui hoje porque Luciano, ele tá de home office, tá fazendo... hein?
Ô, Luciano Romió. Luciano Gugliotti. Olha Palestrino, hein? Palestrino. Até chora por conta do verde. Gosta. Olha aí, mano. Parabéns. Aí ele tá sendo irônico aqui, falou vários adjetivos que eu não vou falar aqui, porque hoje eu tô correndo de problema. O final do telefone 7786, o Lange, Cristiano Lange de Valinhos, José de Assis Aragão. Isso aí Árbitro. é um árbitro. Ele fez vários Aragato, contém ironia na frase. Contém ironia. O Aragão foi aquele que não deu pênalti em cima do João Paulo aqui, Guarani, São Paulo. Opa. Aragato. Tamo de olho, hein, Aragato. Tá com 85 anos, José de Assis Aragão. E o Edilson Pereira de Carvalho, por onde anda, hein? Nossa. Rapaz, aliás... Foi lançado o documentário sobre a máfia do apito de 2005 pelo Globoplay. É mesmo, Fábio? Foi lançado essa semana e ele admite no documentário que o título de 2005 deveria ter sido do Internacional, que nas 11 rodadas que foram, aqueles 11 jogos que foram remarcados, o Corinthians foi beneficiado, né, já faz mais de 20 anos, mas ele admite que prejudicou em muito o time colorado. Inclusive o pênalti do Tinga no Pacaembu não era o Edilson que apitava, era o Márcio Rezende. Gente, eu acho o seguinte, desse mas 2005, era o Márcio Rezende, algo que o Corinthians foi beneficiado foi nesse jogo Internacional e Corinthians, com o Márcio Rezende de Freitas. Isso é fato. Fábio Costa fez pênalti, o Tinga foi expulso. Meu Deus. Isso sim. Até o Agora, com relação aos jogos remarcados, é que o Corinthians estava no contexto. Sim. Poderia ter sido São Paulo, poderia ter sido Palmeiras, poderia ter sido Grêmio, Vasco, etc. Estava o Corinthians. Aí, como o Corinthians estava no contexto, virou essa fantasia. Mas de 2005, o que eu acho que o Corinthians foi muito beneficiado foi esse jogo contra o Inter. Com relação aos jogos remarcados, gente, fazer o quê? Outros times tiveram jogos remarcados. Eu vi um trecho desse documentário e até pegando alguns nomes de ouvintes que citaram o Edmundo aqui, ele pega um jogo do Juventude e Figueirense, quando o Edmundo jogava no Figueirense ainda. Sim. E era pro Juventude, meio que conseguiu... O Edmundo acabou com o jogo. Foi 4-1 pro Figueirense, lá no Jacone. E o cara lá falou, você é louco? Falei, cara, só tinha um problema. Tinha um cara chamado Edmundo que estava endiabrado. Inclusive, a Ponte Preta de José Neves teve um jogo remarcado contra o São Paulo. Do que você tá falando, rapaz? Contra o São Paulo, ela teve um jogo remarcado. Ela venceu o primeiro jogo, teve o jogo remarcado, ela conseguiu vencer novamente. Vencemos de novo. Mas ela também teve o jogo remarcado. Entendeu? É marcado. Bons tempos, hein? Bons tempos. Cara. Que fica na sua, Thiago. Ô, Carlão de Freitas. Vai mandando mensagem, hein? 3 dicas. Daqui a pouco você vai dar mais uma dica desse jogador aí. A hora que você pedir. Tá, enquanto isso, o Carlão de Freitas vai falar sobre a classificação do Corinthians pra semifinal da Copa do Brasil. Hoje o torcedor... Solta, sobe lá em cima. Lá em cima. Pode subir. Qual que é o problema do nosso estado, Antônio Lupe? O problema do nosso estado é não chamar Corinthians. Você tá louco, velho? Pô, você cheirou cola e comeu a lata? Que isso? O Lupe tá maluco. Você bebeu pinga com o Marsol? Cara, Corinthians é o time do povo. Povo sofrido. Aliás, como é que chama o rapaz? Eu não sei o nome de ninguém do Corinthians que falou que não vai pagar a arena porque a arena é impagável. Tuminha Júnior. Aí o que aconteceu? Qual que é a manchete hoje? A Caixa vai tentar renegociar. Cara, como é bom ser Corinthians. É bom ser Corinthians. Você já pensou a gente atrasar um financiamento? Você imagina, eu atraso a parcela. Lá, aí eu vou lá na rádio, vou mandar uma mensagem. Você acha que a Caixa vai te ligar? Não, vamos pagar minha casa mais. Aí a Caixa, não, Lupe, pelo Fica amor tranquilo, de Deus, vamos sentar aqui, vamos negociar. Não, eu não sou o Corinthians, eu não sou grande. Camisa da Ponte, o patrocínio na frente é Transfer Bump. Foi bem. Carlão, fala da classificação do Corinthians. Aliás, quase tentaram estragar a classificação aí, a questão da arbitragem. Aliás, a gente tava vendo o áudio do VAR. Sem nenhum. O áudio do VAR é sensacional. Do pênalti. Cara, aquilo é sensacional. Ai, que sentimento, né? Não existe sentimento. Nós não trabalhamos com sentimento, nós trabalhamos com imagem. Aí o cara do VAR falou, não, realmente. Você sabe quem era do VAR? É o Diego Pombo. Isso aí é o hino da arbitragem brasileira. Isso tem sentimento. Cara, é só no Brasil, né? Tempo coração. Foi legal. Mas, Lupe... Eu não trabalho com sentimento. Pô, é sensacional, cara. Mas a classificação do Corinthians justa, né? 3-0 no agregado. O Corinthians jogou bem, apresentando aí ao Brasil esse Guinegão, né? Fantástico, marcando gols. 5 jogos, 4 gols, 1 assistência.
O gol do Atlético Paranaense, para mim, foi bem anulado. Eu acho que ele faz a falta, ele faz a carga em cima do Michael. Pênalti fora da área, depois se revendo. Só que um lance do Vitinho em cima do jogador do Atlético, eu acho que ali o Vitinho merecia expulsão. Ele foi sem querer, mas sem querer também é falta. Mas eu acho que mesmo diante de algumas polêmicas, o Corinthians fez prevalecer o melhor time, o estádio, o primeiro jogo, que foi importante aí para coroar essa classificação. E agora só em dezembro, né? Então dá para se dedicar aí ao Campeonato Brasileiro, sair desta situação, ainda uma situação de risco, mas é um Corinthians que já vai ganhando confiança, né? Yuri Alberto está voltando, ontem perdeu o Memphis, mas não deve ter sido algo tão grave assim, mas foi um Corinthians consistente que fez valer aí o melhor futebol, o melhor momento, né? Que o Atlético Paranaense que se dedica puramente à Série B porque precisa voltar. Ô, Chaib, e o Corinthians agora senta no sofá, vai acompanhar o clássico, né? Já tem uma vantagem, o Cruzeiro 2-0 lá na Arena MRV, joga no Mineirão, fervendo de torcedores do Cabuloso, mas a Copa do Brasil é o caminho mais tranquilo se o torcedor do Corinthians quiser comemorar mais um título em 2025, porque já tem o Paulista, mas brasileiro esquece, o caminho é a Copa do Brasil. É palpável ou você acha que não? 4 jogos, né, Lupita? Na semifinal, Corinthians, do outro lado classificou o Fluminense, o Cruzeiro, se tudo der como a gente imagina, classifica hoje também, e esse é o grande problema do Corinthians, que eu vejo, enfrentar o Cruzeiro. Neste momento, o Cruzeiro está jogando um bom futebol, o melhor da Copa do Brasil aí também, mas o Corinthians é muito forte também, o Corinthians que busca o tetracampeonato, né, e esse clássico contra o Cruzeiro está em boa hora com a definição do brasileiro, já o Corinthians tem bastante tempo aí para tentar esse título que há muito tempo não vem, né, desde 2009. Zé Neto quer trocar. O Fábio Chaves está cravando o Cruzeiro, então é isso? Pelo que eu entendi, é isso. Cara, 2-0 fora de casa, jogando fora de casa, hoje acho que é só protocolar aí para classificar, viu? A gente vai pro repórter CBN, mas Zé Neves não concorda com essa sua opinião. Daqui a pouco a gente discute. Já. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de setembro de 2025. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a Procuradoria-Geral da República comprovou a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro como líder da organização criminosa que planejou um golpe de Estado. Ela acompanhou o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e defendeu a condenação de Bolsonaro e dos outros 7 réus no processo. Com o voto, a primeira turma do STF formou maioria para responsabilizar o núcleo crucial da trama golpista. Durante a apresentação do voto de Carmen Lúcia, Moraes pediu a palavra e disse que o grupo criminoso tinha o objetivo de calar o judiciário e se perpetuar no poder. Ele também exibiu um vídeo em que Jair Bolsonaro aparece atacando ministros do Supremo durante uma manifestação na Avenida Paulista. O governo do presidente Lula é avaliado como bom ou ótimo por 33% dos brasileiros. É o que aponta uma pesquisa Datafolha divulgada hoje. A aprovação da gestão melhorou em 4 pontos na comparação com o levantamento feito em julho. 38% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo. Outros 28% entendem que a gestão é regular e 2% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa ouviu 2.005 pessoas em 113 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que nunca haverá um Estado palestino. Ele deu a declaração durante a assinatura de um acordo que permite a expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia. Israel prepara uma ampla operação terrestre contra o grupo terrorista Hamas, na maior cidade da faixa de Gaza. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h33, o Mário Quintino chega aqui no Arena com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde.
Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Campinas-Mogi. O nosso ouvinte diminui a velocidade na altura do Alphaville para acessar a rodovia Dom Pedro. Caminho também para quem vai em direção do Taquaral. Atenção, tem excesso de veículos e também uma ocorrência ali à altura do quilômetro 114. Para quem vai no sentido contrário, em direção de Jaguariúna e Mogi, aí por enquanto sem pontos de parada e a movimentação é maior já na altura da cidade de Jaguariúna. Falando também da rodovia Santos Dumont, movimentação mais intensa em direção de Viracopos e Indaiatuba, principalmente na saída pela Prestes Maia aqui em Campinas, e já em Indaiatuba, nos dois sentidos, à altura do quilômetro 54, região do trevo de Itaici. A gente fala também da Miguel Melhado Campos, lembrando ainda com as obras nos dois sentidos à altura do Campo Belo em Campinas. Atenção, você que vai em direção de Viracopos e também para quem segue no sentido contrário, em direção de Vinhedo. Lupe. Esse é Mário Quintino, Santista Mário Quintino, que volta na programação da CBN no ponto final com outras informações do trânsito. 4h34. Setembro é o mês do cliente na Odonto Company. É hora de N. 4h36. Daqui a pouco eu vou dar uma opinião aqui polêmica, hein? Vocês já fiquem preparados, porque já eu vou vir com uma informação, uma opinião polêmica. Impopular. O Zé Neves hoje foi quem escolheu o jogador. Quem é o jogador by Zé Neves? Sim. Eu não tenho responsabilidade nenhuma e eu não sei quem é. Ele deu 3 dicas. A primeira: jogou no Corinthians. A segunda: jogou no Vasco. E a terceira: já foi fotografado muito louco na balada. Eu tenho mais um combo de 3 aqui, se você quiser. O Wagner Mendes tá falando que é o Edmundo. Não é. Não é o Edmundo. Apesar de cumprir os requisitos. O jogador seria o Vampeta, o Marco Antônio. Não. Marco Antônio deve ser do bairro Ponte Preta, ele deve torcer pra Ponte Preta. Não jogou no Vasco, né? Não jogou no Vasco, né? Jogou no Flamengo, passou pelo Flamengo. Boa tarde, meninos. Mandem um parabéns pro meu pai, deixa eu ver aqui, Frid Candreva. Grande Frid. Aniversário dele hoje, Ponte Pretano. É a Isabelle. Ô, Isabelle, pelo amor de Deus. Já tô mandando aqui, ó. Manda parabéns pro Frid Candreva. Parabéns, Frid Candreva. Ele é Ponte Pretano. Ô, meu amigo. Igual o Zé Neves. Isso, igual o José Neves. Exatamente. Parabéns, obrigado. Mandar um abração. Ela mandou um abraço pra você também, a Dani. Um beijo, Dani. Manda um abraço pra você. Boa. Beleza. Fala, rapaziada do Arena. Paulo Vinícius de Campinas. Eu sou São Paulino e o meu árbitro preferido é o José de Assis. Né, São Paulino? Tá vendo? Aí só o Corinthians que leva fama, né? Ó, o Rangel Boneto. Olha o Rangel Boneto, José Neves, a foto do perfil dele. Pera aí, o rapaz colocou uma costela. Nossa. Que coisa linda, hein? Quantas dessas você amassa? Com fome? Meia dessa aqui eu como tranquilo. Nossa, não, e a peça deve ter costela de chão, aqui isso aí. Deve ter uns 5 quilos de costela. Ele falou que é o André Balada, é o Rangel de Campinas. Não é o
o André, cara. O André Balada tá com uma fama, hein? E apesar de cumprir os requisitos também. O jogador do Zé pode ser vários, mas só pode dizer um é o Edmundo. Quem mandou mensagem aqui é o Carlão do Miriam. Grande Carlão, de Miriam, só tem gente boa aí. O Everton, o jogador misterioso está com muita cara do Edmundo Animal, não é? Não o é. Wagner de Hortolândia. Seria o Carlos Alberto? Olha, chute, boa. Não é, mas é um Carlinhos, ótimo chute. ex-Corinthians, O ex-Vasco. Diego de Valinhos, André Balada. Não é Diego André Balada. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, é o Regis Pitbull, é o Demian que mandou mensagem. Regis Pitbull. Também, bom show. Jogou nos dois. Mas acho que foto na balada não tinha, porque na época não tinha. O Regis quebrava aqui, Flor de Lisa. Quebra, Lembra? ixi. Você pegou Flor de Lisa? Saudade. O Diogo Fagundes, Zé Neves, ex-tenista. Ganhei muito dele, abraços. É o Diogo Gramado. Grande Ah Diogo. lá, Zé tenista. Jogava tênis com a galera lá do Gramado Tênis. Um abração Tá pra mal, ele. hein, Zé? Não, mal era quando jogava tênis. Agora eu tô bem, parei de jogar, tô bem. Você fez a melhor decisão da tua vida. Abração. O a outro todo vai parar mundo. de ir na academia depois que abriu a cabeça. Mãe, cara. Boa tarde. Isso aí, há controvérsia. É verdade, né? Academia. Pode ser uma garrafada frontal. Isso aí é um WhatsApp sem a senha. Isso. Isso aí deixou WhatsApp o sem foto. WhatsApp sem foto. Adenir Mecânico. Giselo, olha os contatos. Giselo, Letício, aí... Auremira. Auremiro. Patrício, Bruno. Boa tarde, Lino Aguiar de Campinas. O jogador é o Carlos Alberto? Poderia ser, mas não é. Não é. Ó, deixa eu dar as 3 dicas. Dá mais uma só. Vai. Não, dá mais duas. Vou dar um combo Tá bom. pra você ver que não é o Carlos Alberto. Opa, o Anderson de Barão tá com um palpite bom aqui. Vai. Dinei. Não, ela não jogou no Vasco, pô. Errou, não é. Então vai. Ó, presta atenção. Atenção, Fábio Scheib, hein? Atenção, hein? Ele jogou no Corinthians, Vai. jogou no Vasco. Foi fotografado muito louco na balada. Olha só, Lupe. Canhoto, zagueiro e tem fama de... Tinha, né? Fama de chinelinho. Caramba. Zagueiro com fama de chinelinho. Canhoto, zagueiro e Não é o uma Fábio Braz, fama não, de né? chinelinho. Quem? O Fábio Braz, amigo do Romário. Jogou no Guarani. Não, jogou no Guarani. Não é. Não é. Caramba. Difícil. Canhoto, zagueiro e uma fama de chinelinho. Junto com os torcedores, vamos dizer assim, a imprensa mais da zoeira, assim, né? É que o mais chinelinho de fama é o Roger Flores, né? Mas não, Me fala. Mas não é zagueiro, né? Me fala, Carlão, Nem jogou no você Vasco. que é entendido da bola. O que é um cara... O Fábio Scheib, o que é um Isso. cara com fama de chinelinho? Manda por Fábio Scheib. Ah, um cara que escolhe jogos para atuar, né? Não gosta muito do treinamento, acaba tendo aquela dorzinha de cabeça a mais para ficar fora. Aquela dor na dorzinha panturrilha. na lombar. Na lombar ali também. E Só aquele migué, né, Zé? E o chinelinho, porque ele aparece no treino sempre de chinelo. No DM usa um sempre chinelinho. tá no DM de... Não vai fazer ressonância só. Não vai Gustavo fazer Nery treinamento. não jogou no Vasco também. O Scheib falou Fábio que Ferreira também não, né? Não, Botafogo. O Fábio falou do Atlético Paranaense, mas será que o Palmeiras também foi proibido de fazer gol no Corinthians? É o nosso glorioso Renato Alves que mandou mensagem. Ih, Fabião, Alfinetou. agora é com O você. último clássico, o Vitor Roque fez o Tigrinho lá na Arena, na Alquímica Arena, mano. Pegou. O cara não sabe Pega o nada, aí foi Tucunaré. mandando mensagem, velho. Nossa senhora. O Renato tem que se preocupar com a Ponte Preta aí, pagar salário já dele também. Pô, preocupado com outras coisas. Pega o Tucunaré! Vamos ser no Porto Tigrinho, fez o Tigrinho na frente da torcida do Corinthians. Né? Vai estourar minha bolivete aqui. Vai estourar minha linha. Pega o Douradão! Ó, esse é pesado, hein? O Sidney do Jardim Nova Europa tá falando que é o Carlos Alberto, mas não é, né? Você falou. Quem que é esse aqui? Deixa eu ver. Amaral, Edmundo Amaral. Amaral Coveiro. Amaral jogou nos dois. Amaral de Capivari. Amaralzinho não era muito da... Não era ele é de engraçado, balada. mas não era muito baladeiro. Não né? era baladeiro. O Misael tá falando que é o Adriano, mas o Adriano não jogou nem no Vasco. O Amaral, inclusive, faz tratamento pra coluna até hoje, né, cara? Do Romário. O Romário fez com ele. Nossa, que maravilha. Aliás, o Romário, hein?
Foi inventar de tentar justificar aquela frase dele que ele era Deus. Não deu certo. Não deu muito certo. A galera do Arena, o Flávio Guerra é meu amigo, irmão, mas ele é de Penápolis. Não, sim. Campineiro Nato sou eu, Antônio Rogério Batista. Mas eu falei de você, Rogerinho. O Guerra eu falei e lembrei de você também. Grande Rogerinho, tá? O Rogerinho não perde um Arena. O Rogerinho é parceiro. Eu falo pra ele que toda vez que eu me emociono quando eu lembro dele apitando o final do derby de 2011. Que bonito, hein? O Emerson Sheik, não, mas não é zagueiro. É zagueiro. Né, zagueiro é canhoto. Sheik não é canhoto, né? Sheik não. Deixa eu ver aqui mais um. Boa tarde. Hoje um programa leve. Sobre o jogo do Corinthians ontem, no gol do time paranaense, houve a falta escandalosa no jogador do Corinthians, no meio-campo, com o braço nas costas, além de fazer falta com o pé esquerdo, ou seja, duplamente. Sobre o lance do pênalti, tive a impressão de ser fora da área. E o Vitinho merecia ser expulso. Isso. É o Cláudio de Indaiatuba falando que hoje está um programa leve. Leve? Eu concordo com o tamanho dos integrantes. Ele é de gordo, então, né? É, pode ser. É o que pesa aqui, né? O Rogério do Ouro Verde, Ponte Pretano, igual o Zé Neves. Técnico Marcelo, quando começou no Guarani, ele teve 7 vitórias. Na Ponte, ele já teve 4. Se atingir 7, vai subir. É isso, né? O Rogério tá Nem certo. Nem dá pra atingir. 7 vitórias contando isso, tudo, né? Contando tudo, né, Carlão? Marcelinho Carioca, Maria de Fátima, que mandou aqui. Marcelinho, jogou nos dois. Matou. Aqui o rapaz matou. Matou? Final do telefone 6051. Paulo, é o meu palpite, é o Fábio Luciano. Ô, louco, O Fábio Luciano era de casa pro trabalho e trabalho pra casa. Não bebe nem água. Ô, louco. E não jogou no Vasco. Gilmar Fubá. Não jogou no Vasco. Mas era no Vasco. Gilmar foi, né? Tem umas histórias. Não jogou no Vasco. Baladeiro foi. Já foi. Foi de arrasta, já. Foi. O Castanho era baladeiro também, não, né? Castanho? Não. Não. Pelo contrário, como que é? Atletas de Cristo, né? Atletas de Cristo, né? Conheço umas histórias dessa turma aí. É Marcelinho que o diga, né? Vampeta que fala. João Foi Vitor, no culto, lá só tinha mulher, velho. Vampeta falou que uma vez, como que é que fala? É célula, né? Que eles falam célula. Foi numa célula na casa do Marcelinho. Tava melhor que o pagode. O Marcos Toneto. É culto e glosso. O cara, o Vampeta falou que, falou pra esposa, eu vou numa célula lá na casa do Marcelinho. Chegou na casa do Marcelinho, igual o Fábio disse, tava melhor que pagode. Porra. Ei, rapaz. Marcelinho era dose, né, cara? Nossa. Ajoelhado, não era rezar, né? A galera ajoelhava, mas não era pra rezar. Que célula é essa? Ai, meu Deus. Jogador de futebol tem umas coisas, né? Eu vou falar pra você. Vocês não prestem. Anderson Martins. Final do telefone 3122. Quem que é esse aqui? Deixa eu ver. Foi o Marcos que mandou mensagem. É o Anderson Martins ou não? Não, esse não. Não, jogou nos dois, né? O jogador é o Célio Silva. Flávio que mandou mensagem. Jogou nos dois. Silva, mas eu nunca vi o Célio Silva louco na balada. Também não. Seria o João da Nica, ele é zagueiro. Grande João da Nica. Inclusive vai ser entrevistado por nós amanhã, hein? João é nega véia, né? Amanhã EP, na EPFM. Amanhã João da Nica lá, hein? Deixa eu ver aqui, Eduardo Luiz ou Fábio Ferreira? Mas o Fabião jogou no Botafogo. Fábio Braz. Então. É o André de Campinas. Aquele meme do Romário lá na P12, lá em Jurerê, que o Fábio Braz tá junto, é sensacional. Muito bom. Deixa eu ver, é esse. Quem? Robert Renan. Não é. Não é? Não é. Robert Renan. Teve o João Vitor agora, né, que foi embora. Butinudo. Fábio Ferreira não é. Final do telefone 2820. O Marcelo que mandou mensagem não é o Fábio Ferreira, né? Não é. Poderia ser, mas não é. Bom, então a gente daqui a pouco foi bem, cara. A gente vai voltar aqui com mais dicas. Tem mais alguma ou não? Olha, rapaz, tem uma boa aqui. Mas guarda. Vou guardar. Não, guarda. Daqui a pouquinho, Chay. Falta 13 minutos pra acabar, velho. Ainda bem. Fabião, Fábio, sabe o que a gente queria colocar hoje? É que o Zé chegou com essa. Nossa, é verdade. Uma das dicas era, Fábio Scheib já xingou. A primeira dica, Fábio Scheib já xingou. Já xingou. A segunda, e foi campeão carioca por Botafogo e Vasco. Sabe quem que é, Fábio Scheib? Quem que era? Sandro Silva. Sandro Silva, xinguei por raiva de jogar no meu time. Ô, Zé Neves, eu começo com você, cara. Vai, querido. Quem vai enfrentar o Fluminense na próxima fase? O Botafogo ou o Vasco? Lembrando que no primeiro jogo foi 1-1, mando do Botafogo hoje à noite lá no tapetinho do Engenhão. Tapetinho lá. Eu acho que, assim,
pela importância e pelo elenco que ainda tá legal, eu acho que o Botafogo passa. Chaibe, quem que você acha? Botafogo... você já falou no CBN Esportes, mas na audiência rotativa do rádio, por que você acha que é o Botafogo que vai ficar com a vaga? Primeiro tem essa questão aí também do gramado sintético, o Botafogo tá acostumado a jogar lá, sempre faz apesar de ser um estádio muito grande, né, faz um caldeirão realmente a torcida ali, tem esse quesito do gramado que ajuda bastante. Fora disso, o time do Botafogo é melhor que o Vasco, né? O Vasco tá lá embaixo na classificação do Brasileirão, o Botafogo é o atual campeão da Libertadores brasileiro, mudou o time, mas é um elenco muito organizado e de bons jogadores. Queria que o Botafogo conseguirá passar nesta noite no Clássico. Aliás, eu falei que eu ia dar uma opinião aqui impopular, tá? E vai ser agora. Alô, Ancelotti. Quem é Ancelotti? Ancelotti é... é o moço lá, né? Treineiro nosso lá. Vai pedir o Canóbio agora na seleção. Ancelotti? Não vou pedir o Canóbio, não. Eu não gosto muito do Canóbio. Porra, Canóbio, Ancelotti, parece nome de comida, né, Carlão? Canóbio, parece que é canelone. Parece tratoria, né? Tratoria Canóbio. Uma massa ao molho do Canóbio. Isso. E pra acompanhar me vem uma porção de Ancelotti. Sem pelo, hein? Sem pelo. Ó, alô, Ancelotti. Ah, já sei. Já pode colocar na lista aí pra Copa do Mundo do ano que vem? Vocês vão concordar comigo. Ele. Guinegão. E o segundo, ele já ficou marcado. Ele tava na tragédia. Mas o que esse moço jogou ontem, vestindo a camisa do Fluminense... Esse aí mudou minha cabeça, viu? Thiago Silva tem que voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Porque ontem, não só pelo gol que ele fez... Mas ele é um monstro. Ele é líder também. Líder. É que ele chorou. E ele não jogou ele chorando ainda no ombro do Filipão, aquela imagem lá. Eu tive muita raiva dele por anos, mas ontem ele é a redenção dele, né, cara? É impopular. Mas você não chora não, Zé? Mas não daquele jeito, né, Fábio Chave, né? Na televisão, o mundo inteiro vendo você. Pênalti contra o Chile, foi isso? Não, foi o 7-1. Sim. Não, isso foi contra o Chile. Não, o choro foi do Chile. Os pênaltis. Mas o 7-1 ele chorou também. Chorou, mas ali o Davi Luiz chorou mais. O Davi Luiz, eu queria alegrar meu povo. Verdade, foi do Chile. Mas os dois choraram ali. Choraram. Mas eu falo algo impopular ou não? A minha opinião sobre Thiago Silva e Guinegão na seleção. Não é impopular, não. O Guinegão prefiro esperar um pouquinho, é o início legal. Mas o Thiago Silva... Thiago Silva é líder, hein? Pô, quarentão, mas tá bem, tá o puro suco. Não, tem que jogar. Seria um belo capitão, viu? Não tem que provar nada pra ninguém. Não tem que provar nada. Agora, o Guinegão nesse ritmo, né? O problema é que já o Corinthians vai vender, né? Daquele jeito que vai vender. Tá precisando. Shakhtar, né? Vai pro Shakhtar, vai pro Zenit. Aí põe no negócio o Pedrinho. O Pirâmides lá do Egito. O Scheibe disse assim, o Thiago Silva não tem que provar nada. O Scheibe falou que o Thiago Silva não tem que provar nada pra ninguém. Veja que essa mesma frase foi usada pelo Neymar há algumas semanas e não cabe na mesma situação. O Neymar não cabe. Thiago Silva não tem que provar nada pra ninguém mesmo. E literalmente, né? Literalmente. E eu sou um fã do Neymar, mas o Neymar hoje eu tô dando uma desanimada. Agora, o Thiagão... sem ver futebol, tá? Sem ver ali, até porque as posições são diferentes, mas um capitão Neymar e um capitão Thiago Silva. Thiago Silva, leva postura, né? Capitão chuteira tem que ter preta, camisa pra dentro e é isso aí. Falando nisso, o Zé, não sei por que essa moda do futebol moderno da estrela ser capitã, né? Capitão também, no caso do Neymar. Eu acho que isso aí assusta. Antigamente o Pelé nunca foi capitão da seleção brasileira. E levava a dura do Zito. Também não. Não, pra mim capitão também não. Capitão é Dunga, é cara fechada. Não, e outra, postura de capitão, né? Thiago Silva, postura de capitão. Líder. Rogério Ceni, excelente capitão. Zico, baita capitão. Gancho. Sócrates. Gancho? O Capitão Gancho. Boa. Mas ele é bom, hein? Você é bom. Você é muito perspicaz. Leva 50. Pra participação. O Orlando Fumaça foi que mandou aqui mensagem. Orlando Fumaça, tem esse jogador? O Antônio Carlos, é ele? E tem jogador Orlando Fumaça. Zago? Não jogou no Vasco, Antônio Carlos. Não. O ex-zagueiro Rodrigo.
Ex-Ponte Preta. Costa, não. Dedada. Não jogou no Corinthians, não jogou no Vasco. O Roque Júnior chorou na conquista do Mundial do Palmeiras, ninguém criticou. Mas o Renato Alves que mandou mensagem de novo. É uma coisa, né? O Renato Alves tá contra, hein, Fabião? É verdade. Deixa eu ver se tem aqui. Leandro Castan. É o Júnior Caminhoneiro que mandou mensagem. Leandro Castan seria uma boa, mas não é ele. Você sabe da buzina de caminhão ou não? A buzina de caminhão? Isso. Pô, foi bem, Zé. Tô bem, Zé. Você viu só? Foi bem, velho. Ó, dá pra fazer. Timbre. Dá pra rodar aí, né? Outra vez. Vai. De novo, ó. Opa, Zé. Aí saiu o caminhoneiro. É igual o Trajano lá. Agora é o caminhoneiro, é a buzina do caminhoneiro. Depois parar naquele 34,90 à vontade. Ei, Ó, boa. Fagner. É o Fagner. Não. Jogou nos dois, mas o Fagner é menino volante, né? Não é O lateral. Júlio César falou que é o Célio Silva. Célio Silva não tinha conversa com ele, não. Foto na balada, você nunca vai ver dele. Seria o Odivan? É o Amauri de Campinas que mandou. Odivan, não jogou no timão, né? Nossa, tá chovendo de mensagem aqui, ninguém tá acertando. O Odivan tem esse nome graças à música de Roberto Carlos. Odivan. Ó, o Rafael do Swiss Park tá falando que é o não é o Rodrigo, né? Rodrigo Costa? Não. Rodrigo... Dedada, Dedada? The Finger Boy? Não, ele não. Pô, Juninho Fonseca não. Juninho Fonseca é monstro. Parceiro. Deu pra sentir o dedo do Dorival. Deu pra sentir o dedo. Fagner. Não. Ó, vou dar mais uma dica. Fábio Chave vai matar. Foi sondado pra estar na Fazenda. Caramba. Agora tá dada a dica. Bom, 4h54. Quem vai pra Fazenda é intervalo. Edilson, então, vamos pro intervalo já. A gente vai quebrar a cabeça porque eu ainda não sei quem também é. não. E quem acertar, a gente já falou o prêmio, né? Qual que é o prêmio? É 50, cara, de consumação no restaurante da minha tia. Lá no Jardim Olina. 50 pra comer. Lá no restaurante da minha tia. A gente vai pro intervalo e volta já. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Quando eu... Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Atenção, porque o Vôlei Renata joga nesta sexta-feira, às 8 da noite, contra o Praia Grande fora de casa. A equipe de Campinas está com 100% de aproveitamento no estadual e vai em busca do 5º título paulista. Sorte ao Vôlei Renata. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Acertou, fiquei impressionado, cara. Posso falar quem é? Fala um. Cezinha Vatapá. Ué? Que Cezinha Vatapá? Vocês não conhecem? Não conhecem, Thiago? Onde é esse cara? Jogou no Corinthians. com isso, velho. Não, jogou no Corinthians. cara tá de brincadeira. Qual Corinthians? De Presidente Prudente. Ah, não. Ele jogou no parar. Vasco do Piauí. Não, para. Você lembra dele, Fabião? Cezinha. Gente, E que balada que ele foi flagrado, Zé? Foi no forró, que teve em Lins, cara. Uma galera foi... Nossa, deu confusão, cara. Tá maluco. Gente, boa quinta-feira pra todo mundo. Vem chegando o repórter CBN, Zé Neves. Cezinha Vatapá. Quinta-feira tem mais. Valeu. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo.